a gente poder rodar uma automação, o que que é preciso, né? Primeiramente, nós temos que ter o entendimento de um contexto por tipo, se ele é local ou se ele é remoto. E como que isso é definido, né? Vou pegar aqui como exemplo aqui, nós temos duas automações aqui de debug que a gente usa, que é para a gente homologar quando um agent, quando a gente instala lá o módulo de automação junto ao agent em alguma máquina, né? Então, num contexto local, onde a gente configura por aqui, né? Vou repetir minha ação, eu entrei em pipes, criei um novo pipe. Vou fazer do zero aqui para vocês verem. Vou criar, então, uma nova automação. Do lado esquerdo, o que que a gente tem nessa tela de Visual Editor aqui, né? A gente tem uma possibilidade aqui para a gente alterar o nome e o tipo do contexto de execução, tá? Então, aqui a gente teria, vou colocar aqui o nome que seria City homologação, né? Remota. Qual o tipo de execução dela? Remota. Então, o que que significa isso? Ele nunca vai rodar esse pipe no contexto do servidor do Simon, ou seja, se esse pipe meu aqui rodar para acessar uma API externa, alguma coisa, eu posso simplesmente colocar no contexto local. Por quê? Aí ele vai sempre rodar nos nós aqui do servidor do Simon. Mas se você quiser rodar, por exemplo, um restart service de um PHP, né, FPM, um MySQL, um Oracle, algum Java para restartar o serviço, você vai precisar então colocar ele como remoto e na hora de executar escolher qual que é o host que vocês querem e ele vai listar para vocês só os que estão disponíveis já com automação. Então, no contexto aqui que eu vou fazer um exemplo, seria então uma homologação remota, onde eu vou criar um único pipe simples aqui, genérico para todo mundo, para testar mesmo, para homologar que aquela instalação naquele servidor foi bem sucedida, né? Então, eu arrasto aqui um cara de debug, né? Eu posso fazer o filtro aqui no lateral. Geralmente, o primeiro que eu arrasto já é o ponto de partida, porque o fluxo, né, é um diagrama, que é um workflow, né, um fluxo de trabalho, então você precisa conectar esses componentes e eles seguirem os passos aqui que você definiu. O primeiro que eu coloco sempre é o ponto de partida, ou seja, vai partir dele essa execução, né? Ou eu posso, de repente, eu escolher errado, quero trocar para outro, esse aqui então vira o meu novo ponto de partida. Então, a partir daqui, eu posso excluir esse outro, né, que é a mesma coisa, e posso, no modo de debug, utilizar alguns dos componentes de debug que a gente cria, tá? Isso também a gente vai mostrar para vocês como criar um de vocês, caso vocês queiram criar um próprio para homologar algum tipo de aplicação e, enfim, usar um código customizado, como já foi perguntado para a gente nos últimos dias de treinamento, né? Então aqui a gente geralmente para homologar uma instalação nova, nós utilizamos o Atmosphere Facts, né, que são os fatos que o Atmosphere levanta, geralmente o nome do OS, é, a versão que está rodando esse OS, um IP principal, enfim, ele coleta ali alguns fatos importantes, né, e define aqui para a gente. Então, basicamente, o que eu preciso fazer para debugar seria somente fazer isso. Não preciso de tomar nenhuma outra ação, tá? Então, o que que eu faço? Posso vir aqui agora, City homologação remoto, salvo esse componente, tenho aqui o modo de debug, e aqui eu vou ter, então, o City homologação remota, tá? Eu vou até fazer já até um filtro aqui para ficar mais fácil. Vou pesquisar por nome. A gente coloca aqui City, né? E aí eu vou criar mais um agora. Então, esse aqui é o tipo remoto. E vou criar mais um agora, idêntico. Eu posso até duplicar, tá? Se eu quiser duplicar isso daqui. Também é uma ação que eu posso fazer aqui, que é clonar. Então, eu vou criar, então, um local. E vou colocar entre parênteses Simon para vocês entenderem que o local é sempre o contexto de um servidor Simon. E eu mando salvar. Pronto. Com o objeto clonar também fica mais fácil aí para a gente às vezes fazer uma opção diferente, né, de execução, às vezes de um pipe mais complexo, que tenha muitos passos, né? Por exemplo, eu posso mostrar para vocês um que é muito comum, que o pessoal que tem Convault utiliza, que é esse daqui. Então, ele já tem uma sequência de passos, ele já tem uma configuração aqui de usuário e senha e tudo mais,
e a gente não precisa de ficar repetindo tudo isso. Se eu quiser criar um pipe que vai fazer um fluxo, sei lá, diferente, que ao invés de vir para cá, ele de repente vai fazer o envio de uma mensagem no Slack, então, basicamente, eu posso fazer esse fluxo aqui, alterando só a parte final, né? Posso fazer da forma com que eu quiser. E sem precisar de criar tudo do zero. Ele já vem, a partir do clone, ele já vem pré-configurado, né? Com base naquele modelo. Então, voltando aqui para o nosso exemplo aqui do Sit, que tem o nome Sit, nós temos dois, um de execução local e um de execução remota. Como que funciona, então, esse módulo de teste que a gente está rodando aqui, esse debug, né? Vou começar, então, pelo local, que é o contexto do Simon. Eu posso clicar aqui, nos 3 pontos, e escolher uma dessas opções. Nós temos o excluir, o editar, o clonar, que eu já mostrei. Atribuir trigger, eu vou explicar mais para frente, que é quando você... Vamos pegar aí o seu melhor analista de Oracle, né? O seu especialista aqui de Oracle, da Central. Ele criou uma automação para dar kill em processos Oracle que, sei lá, ficou dando timeout. Um exemplo genérico, né? Às vezes alguma query que está lenta, que ficou travada, não sei qual o problema. E vocês já sabem esses eventos, vocês já configuraram alertas para isso, então vocês sabem quais eventos são disparados com base naquele problema específico de Oracle. Então, no atribuir triggers, você vai poder escolher o host-alvo que tem aquele servidor específico que você está rodando, né? Vou pegar aqui como exemplo esse, e você vai escolher uma das triggers que foram sincronizadas ou as que foram criadas aqui pelo Simon, como algo que vai ser disparado. Aí, nesse caso, a IA não vai atuar, tá? Nessa sugestão de pipe lá no incidente. A IA ela vai atuar quando você não fez essa associação de trigger, mas vocês executaram alguma automação que resolveu algum tipo de problema automaticamente. Então, ela começa a aprender e aí logo em seguida ela vai te sugerir lá no Simon que aquela máquina pode ter um pipe que resolve aquele problema, que aquele incidente que apareceu pode ter. Aí, nesse caso, a IA atua. Dessa forma aqui, vocês estão meio que pré-definindo, né, que esse pipe pode ter relação com a trigger. Mas a IA pode atuar aqui também? Pode, mas só se todas as vezes que executar essas triggers aqui, ela começar a detectar que o alerta não está sendo resolvido. Então, quer dizer que está mal feito esse pipe de resolução de problema, ou ele foi mal feito, ou ele realmente não está conseguindo recuperar isso do lado de lá. Então, ela para meio que de sugerir esse pipe, tá? Ela tenta encontrar outro no futuro. Mas fazendo dessa forma, vocês estão pontuando alguns pipes, né? Para a IA poder também enxergar eles no futuro, caso comece a ter algum tipo de erro. Mas no contexto geral não é obrigatório, tá? Ter essa marcação. Então, para a gente rodar o nosso exemplo, nessa janelinha aqui a gente também tem essa opção de tornar público, né? Que é fazer uma publicação de uma URL para você acionar esse pipe de maneira remota. Isso geralmente é utilizado, pessoal, quando vocês fazem uma integração com o Neuro, alguma coisa nesse sentido em que você precisa, a partir de um fluxo lá, executar um REST da vida e chamar uma API, alguma coisa. Então, se no chatbot de vocês lá tiverem uma opção para resetar a senha do seu usuário, por exemplo, preciso resetar minha senha do AD, né? Então, a gente tem aqui, ó, alterar a senha do AD, inclusive já está até publicado, porque a gente fez esse teste com vocês aí da Central, com o time, eu acho que lá da SME, se eu não me engano, de São Paulo, e a gente fez um teste aqui bem simples, né? A gente usou um ambiente nosso de homologação, criamos aqui alguns parâmetros, tá? Eu vou mostrar isso depois para vocês, mas aqui na janela ele vai te disponibilizar a URL e os parâmetros post que você tem que enviar dados na sua requisição lá no Neuro. Uma vez que isso é executado, esses atributos aqui podem ser substituídos por atributos que vocês vão mandar nesse body, nesse corpo aqui da requisição. Então, vocês podem passar os atributos, passar a nova senha que vocês vão colocar, e a partir de então ele vai seguir o fluxo que você definiu nesse pipe. Depois eu vou abrir e vou mostrar eles com detalhamento para vocês, tá?
Então, voltando aqui para o nosso exemplo da CIT, o tornar público faz com que ele gere uma URL única para esse pipe e te permite fazer alterações de dados, né, utilizando parâmetros, dentro do fluxo que vocês definiram. Então, depois eu vou chegar nesse exemplo. Para execução remota, então, a gente tem essa primeira opção, executar remotamente. Mas eu vou rodar primeiro essa execução local, que ele mostra uma informação até diferente. Ó. Quando é local, ele vai te perguntar ali, né? Ele vai te perguntar, não, você vai ir nessa opção executar uma vez, aí você confirma que você quer executar, e ele fica aqui aguardando você finalizar aqui o processo, né? Colocar ele realmente para rodar. Então, nesse momento, o que, que aconteceu, né? Quando eu cliquei aqui em executar, ele foi atrás de uma versão de um pipe que foi criado, no caso a versão 1, porque eu acabei de criar ele. Ou seja, se alguém editar esse pipe aqui no futuro e salvar, ele vai criar uma nova versão, então você vai poder saber qual versão que deu erro e qual versão que está ok, e vai poder alterar isso, né? A qualquer momento. Voltar a fazer um rollback para uma versão que está funcionando. Então, é possível fazer essa mudança também. Então, no contexto local, eu sempre tenho que confirmar que eu quero executar esse cara mesmo. Então, eu vou colocar aqui, foi o admin aqui que criou, né? Acabei de criar com o meu login, e clique em confirmar. O administrador, ele vai ver um modo de debug, tá? O modo de debug, geralmente, ele printa bastante coisa aqui no console. Então, basicamente, aqui, o que ele tem de retorno para mim, né? Ele me fala qual foi o pipe que foi executado, e naquele módulo que eu escolhi, que é o de Atmosphere Debug, vou até abrir ele aqui para vocês verem, que é esse módulo aqui, ó, ele já printa para mim automaticamente essas informações. Geralmente é uma resposta em JSON, tá? Ou seja, eu posso utilizar esses dados em algum dos fluxos, tá? Porque essa variável fica armazenada na memória. Então eu posso pega para mim lá o dado de distribuição, qual que distribuição que é o sistema operacional, pega para mim qual que é o hostname, né? Qual versão do Atmosphere que está rodando lá dentro daquele ambiente? Qual a distribuição, né? O lançamento da distribuição aqui desse Ubuntu. Enfim, ele vai te passar várias informações, tá? Tem como expandir isso daqui para ele trazer IP, todas as interfaces, tem como expandir esse módulo para ele trazer outras informações, mas isso daqui representa que rodou com sucesso, tá? Foi uma execução local, o nosso servidor do Simon aqui nesse Simon Demo roda em cima de um Ubuntu na versão 18.04, então ele tem esse IP, né, o hostname aqui, na AWS, com esse IP, inclusive, 10.0.0.4, então eu já sei que realmente ele rodou no contexto local do servidor Simon. No caso de um remoto, a janela é um pouco diferente. Ele vai te pedir para confirmar escolhendo um host que você queira rodar. Por exemplo, eu sei que o SRV, o website, é um Ubuntu. Então, deixa eu rodar nesse MyData Server, que é um outro servidor nosso aqui, de teste, né? Vou rodar nele aqui. E olha só, nesse momento foi feito uma comunicação, já rodou, tá? Já foi concluído, ó. É bem rápido o processo. Ele comunicou com o servidor MyData Server, utilizando o nosso agent, e informou para o agent o seguinte: ó, agent do Sphere, vocês têm uma automação aí que tem que ser rodada, tem que rodar agora. Acabou de chegar aqui a informação de que eu tenho que rodar ela agora. O MyData, então, ele não recebeu nada nessa comunicação, ele recebe apenas uma informação de que tem automação disponível, através do gRPC naquela porta 181 que eu falei lá atrás, no dia de treinamento, e que a gente vai detalhar no futuro quando a gente estiver falando da instalação dos nós do Simon. Então, ele fez uma comunicação usando o protocolo gRPC, que é muito rápido, e aí esse agent, por ele ter essa camada de segurança, ele não recebe nada, ele vai atrás do servidor do Atmos, que está configurado nele, ou seja, se algum outro usuário qualquer conseguir descobrir a forma com que a gente comunica, o protocolo que a gente comunica no Sphere, o token que a gente passa, e tentar enviar dados para ser executados nessas máquinas remotas, ele não vai conseguir. Por quê? Porque quem faz isso é o agent que está
de cá, na máquina remota, que você, como analista e especialista aí no ambiente, que fez a instalação desses agents, configurou qual que é o servidor Simon, colocou lá naquele arquivo de configuração YAML que a gente falou no dia da instalação do agent, definiu qual servidor que é, passou os tokens, definiu tudo nessa regra desse arquivo. Aí sim o Sphere vai bater lá no Atmos e vai falar assim, olha pessoal, recebeu a informação de que tem uma automação, me diga o que é, criptografe isso para mim e me dê a resposta dessa receita de bolo que eu tenho que executar aqui. Então, o agent lá remoto, ele não recebe comandos. Ah, execute um shell não sei o que, execute... Não, ele não recebe isso, ele recebe uma regra e essa regra roda dentro de um componente nosso chamado Atmosphere. Por que esse nome? Porque ele é um módulo de automação que conecta o Atmos com o Sphere. Então, esse módulo de Atmosphere é a união dessas duas palavras, por isso chama Atmosphere, e ele realmente cria essa atmosfera única, onde eu consigo comunicar de um lado para o outro de maneira mais segura, confirmando sempre cada execução. Então, não é só mandar uma informação que ele vai executar. Ele precisa confirmar lá no Atmos se o que você, como analista e os administradores do ambiente, definiram que pode ser executado naquela máquina. Então, ele vai vir aqui e vai consultar para mim, falar, não, o admin 65A, que tem autorização para rodar a automação, disse que tem esse pipe para rodar nesse servidor, então ok, pode baixar essa receita de bolo. Então ele gera um build lá dessa receita de bolo, envia para o Sphere interpreta essa receita de bolo e executa cada passo que tem que ser executado nesse fluxo e retorna para mim aqui ó, em tempo real para o meu console. Então eu vou fazer de novo para vocês verem o tanto que o processo é rápido, tá? Eu executo aqui remotamente, vou até escolher um outro servidor aqui. Olha lá, já chegou a resposta para mim. Ou seja, o Sphere já recebeu a informação que tinha automação, confirmou com o servidor do Atmos, gerou uma versão para esse outro host e rodou lá essa informação e retornou ela para mim. Então, o My Data Server roda em cima de uma distribuição da Amazon, que é o Amazon Linux, que tem lá, 2016, essa versão do OS deles. E o servidor website roda também em Ubuntu, na versão 18.04 também, mas tem um outro IP e um outro hostname aqui, tá? 0009. Então, para vocês verem, dessa forma eu homologo que o agent lá está funcionando perfeitamente, o módulo do Atmosphere que nós instalamos está rodando perfeitamente, aí eu consigo então concluir que todos os passos foram seguidos, então eu consigo homologar que esses dois servidores estão com automação totalmente concluída aqui, tá? E isso é visível aqui nesses ícones, nesse filtro, que são esses únicos dois hosts que apareceram lá. Por que esse terceiro não apareceu? Porque ele está offline, então não tem como eu comunicar com ele. A gente já filtra isso já nesse primeiro momento, tá?